Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio, né, que saiu agora no último dia útil de junho do fundo BTG Agro Logística, tá? É o Betal 11, fundo de agro. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse mês de maio, né? O fundo que relatório ele sai mais para o final do mês, que o fundo tem a sua data base ali pelo 15º dia útil, tá? Então o fundo pagou agora os proventos no último dia 27 e anunciou então o seu relatório aí no último dia útil de junho. Então a gente vai conferir aqui, confira comigo a performance do fundo aí nesse mês de maio, tá bom? E se você gosta de fundos e fiagros, né, e quer acompanhar aqui com a gente acompanha mais de 150 fundos desses segmentos. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, né, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também pesquisa a raiz do canal que a gente fala de outros assuntos, tá? Esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, e nosso link do nosso grupo do Telegram também está lá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então, BTG Agro Logística, né? Inclusive um outro fundo da BTG aí, o BTG Terras Agrícolas, teve um impacto de uma notícia com relação, né, as suas propriedades, né? Na verdade foram duas propriedades do fundo, se eu não me engano. Né, a gente viu por alto essa notícia, né? E aí o fundo despencou no mercado, caiu mais de 20% do seu valor de mercado, e teve um impacto muito grande aí, né? Ainda não se recuperou, né? E porque não teve evolução ainda a questão judicial de algumas terras lá que estão questionando lá a propriedade, né? Bom, se você quer saber disso aí, procura aí notícias sobre o Betra. Assim que a gente tiver sair o relatório, a gente vai fazer a leitura aqui para poder se inteirar do assunto. Bom, falando do Betal, então, fundo de agrologística, né? Tem aí CRIs também na sua carteira, né? Que é uma importante parcela da sua receita, então a gente vai ver. Mas a gente vai ver aqui as características, né? Você que não conhece o fundo de investimento imobiliário aí para o agronegócio, então ele tem como objetivo aí rentabilizar e valorizar suas cotas de longo prazo através da aquisição de construção de ativos de escoamento. Então, ele tem uma característica interessante, né? E uma estratégia de investir em regiões onde a armazenagem e o escoamento, né? A armazenagem versus também o escoamento, né, da safra agrícola seja precária, né? Principalmente a armazenagem, tá? Tem um foco muito grande com relação a isso. Então ele atua nessas regiões onde há déficit de infraestrutura de armazenagem. Ele é novo, um fundo novo, né? Fez um ano agora em fevereiro. Ele é administrado e gerido pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração de 1,10% ao ano sobre o PL ou sobre o valor de mercado, né? O valor de mercado seria integrar, se o fundo integrar a carteira, a carteira do IFIX. Ele não tem taxa de performance, né? Que é bom, né? Isso aí. É bom em certos termos, né? A taxa de performance ela acaba dando um incentivo para o gestor buscar melhores resultados. Mas o que a gente vê em alguns fundos, que ele acaba se beneficiando com o mercado, principalmente os fundos de CRI, e aí cobra essa taxa de performance numa ação que não foi, né? Não teve muito mérito ali do gestor. Mas enfim, ele só teve uma emissão de cotas, tá? E tem quase 6 milhões de cotas emitidas. Ele tem um código de negociação na B3 BTAL11, prazo indeterminado, e ele é para investidores em geral, que é a característica dos fundos que a gente acompanha aqui no canal. Destaques financeiros. Então, o fundo aí está com um pequeno desconto, né? Na verdade encerrou maio com um pequeno desconto aí no mercado, né? Ele tem um valor de mercado de 592 milhões de reais e o valor patrimonial é de 618, né? Então está aproximadamente aí 3% aqui, encerrou maio em torno de 3% descontado aqui no mercado, né? Então o que quer dizer que nesse período aqui você adquiria uma cota 98,90, mas a cota na verdade patrimonialmente valia 103,40. O rendimento mensal foi de 83 centavos nesse mês de maio, tá? E o dividend yield anualizado 10,1%. Ele tem hoje quase 30 mil investidores, né? São 29.609 investidores. E se você é um deles, se inscreva aí no canal, que todos os meses, religiosamente, a gente acompanha o Betal 11, tá? Já há alguns meses, então você pode buscar até os relatórios anteriores. A gente já acompanha o Betal
há alguns meses aqui no canal. Ele tem um prazo de duração dos seus contratos, normalmente são contratos atípicos, são 11 ativos que ele tem, e o prazo médio de vencimento dos seus contratos é mais de 10 anos, tá? São todos atípicos, como eu falei. A sua liquidez diária no mercado ele é baixa, né? Uma média para baixa, porque ele tem poucas cotas emitidas, né? Quase 6 milhões de cotas emitidas. Tem uma boa quantidade de investidores e ele tem aqui então uma liquidez em torno de 900 mil reais de liquidez diária no mercado, tá? Liquidez diária. Então tem até uma liquidez boa por conta aí da quantidade de cotas e de investidores. A capacidade estática do fundo 450 mil toneladas. Vamos dar uma olhadinha nele no mercado aqui, que encerrou, né, nessa semana aí, dia 1º de julho. Então, ó, o fundo encerrou 1º de julho, né? Lembrando que a data base do fundo é 15º dia, tá? Então os rendimentos de junho vai ser anunciado lá para o dia 20 de julho aproximadamente, né? Então aqui ainda não tem reflexo de preço de ajuste com relação aos proventos de junho, porque ainda não foram anunciados, né? Então o valor de mercado dele caiu bastante com relação ao relatório de maio, 93,66, e isso reflexo do Betra, tá bom? Reflexo do Betra, porque o fundo está sendo negociado aqui, ó, no dia 20 de junho a R$ 99,12. E foi por aqui que foi anunciado a questão lá do Betra, né? A questão dos problemas lá em alguns imóveis lá, em algumas terras, em algumas fazendas. E reflexo no Betal 11. Depois foi caindo de preço e está sendo negociado aí na faixa de R$ 93 a R$ 94 desde então, ó, desde o dia 23 de junho, tá? Então, o que aconteceu no Betra refletiu aqui no Betal, né? Então, não tem problema o Betal, né? Segundo, né? Por enquanto, né? A gente não tem essa questão lá, não se associa ao Betal, mas o mercado acaba precificando aí, né? A apreensão, e agora ele está quase 10% descontado no mercado, né? Quem queria entrar nele aí pode aproveitar aí esse preço, né? E fazer uma entrada aí no fundo, né? Então vamos lá voltar para o relatório. Estão indo aqui para os comentários do gestor. Então ele comenta no mês de maio, o fundo distribuiu então 83 centavos, anunciado lá no dia 20 de junho, ele pagou no dia 27 de junho, então ainda está com um resultado não acumulado aí, resultado não distribuído, acumulado de 12 centavos por cota. E o fundo tem mantido, né, uma linearidade nos seus proventos aí desde setembro de 2021, distribuindo acima dos 80 centavos, variando, né, 80, 83 centavos, né, de distribuição, e nesses últimos 12 meses distribuiu aí R$ 9,50 por cota, que deu um dividend yield a valor de mercado de 10,1%. Ele fala que sobre o cenário macroeconômico, né, sobre IPCA, né, que teve uma desaceleração no mês de maio para 0,47%, após 1,06% de abril, né? Então o IPCA desacelerou, e no acumulado dos últimos 12 meses ele reduziu, né, de 12,3%, e em maio reduziu para 11,73% acumulado nos últimos 12 meses, e ele já acumula no ano de 2022 uma alta de 4,78%. E aí é explicado, né, com relação ao que fez desacelerar esse indicador de inflação, né, um dos principais indicadores de inflação no mês de maio foi a queda do custo da energia elétrica, 7,95%, né? Não teve bandeirada vermelha, por exemplo, né? Então teve a queda do custo da energia, e também a desaceleração dos preços dos alimentos, né? Que está muito alto também. Registrou então 0,48% em maio, e no mês de abril foi de mais de 2% de aumento dos preços dos alimentos. Então desacelerou, aumentou, mas desacelerou, né? E as altas foram ocasionadas principalmente pelas passagens aéreas, né, que acaba também tendo um reflexo dos combustíveis, né, dos remédios também, que aumentaram nesse período. E a expectativa do mercado para o IPCA em 2022, né, lá no final de 2022, é acima de 9%, tá? Então, ainda assim, muito mais alto do que a previsão do Boletim Focus lá do Banco Central. Bom, comentários do gestor ainda, ele fala sobre as commodities, né? Então tem a questão aí da retomada da produção dos bens duráveis, né? Então tem toda aqui uma questão de mercado, né? Que você pode depois baixar o relatório e fazer essa leitura, tá?
mais detalhada. Ele fala que também é mais abaixo sobre a rentabilidade total do fundo, né? Então teve uma rentabilidade positiva de 2,2% nesse período aí. E desde o início do fundo ele acumula uma rentabilidade negativa de 1,1%. E no mesmo período, né, do fundo, então da existência do fundo, o IFIX acumula 2,1% de rentabilidade negativa. Aqui ele fala sobre a questão do agronegócio, né, que não que seja bem claro, né, para que a gente não confunda, tanto o Betra quanto o Betal, eles não são produtores agrícolas, né, são proprietários, né, que arrendam os imóveis agrícolas, fazendas, centros de distribuição, centros de armazenagem, né, eles arrendam ou alugam para, sim, as empresas que focam, né, que tem aí o seu objeto, a questão do agronegócio. Tá? Então, ele fala aqui sobre a questão da safra, né, de alguns dos principais produtos agrícolas do país, mesmo porque a gente tem que saber, né, quem é dono do imóvel e aluga principalmente para né, ele quer saber se o teu inquilino está bem financeiramente, né, porque seu inquilino estando bem financeiramente, não tem atraso de aluguel, não tem inadimplência, né, então é importante saber como anda o mercado para saber mais ou menos qual é a expectativa aí daquele inquilino que pratica, né, milita naquela questão, naquele segmento de mercado. Então tem tudo aqui uma questão de mercado, depois você pode fazer a leitura aí mais detalhada, tá? Aqui está a questão da linha do tempo, né, do fundo. Não tem muito tempo, né? O fundo tem 1 ano e meio de mercado aproximadamente. Então ele fez uma emissão de cotas só, em que ele adquiriu aí, então todos os imóveis que ele tem, inclusive 2 CRIs, ainda foi credor, né, na conclusão aqui da usina de açúcar e etanol no oeste da Bahia e também para desenvolver o terminal em parceria com um líder de transporte ferroviário no Brasil, então no país, né? Então, além de adquirir aí 7 imóveis, né, ele também credor, na verdade, cedeu crédito para desenvolvimento de 2 cadeias aí logísticas também, de uma usina e uma cadeia logística aí, um centro modal, né, terminal modal, vamos dizer assim, de ferroviário, para desenvolver também o agronegócio no país, né? Aqui a questão do portfólio. Então a gente verifica, né, aonde está ali as alocações, né? São 93% dos seus ativos alocados nos imóveis alvos do fundo, né? O portfólio alvo, né? Onde ele tem maior alocação no Criandali, né? Que é aquele do investimento na parte modal ferroviária, então 106 milhões alocados ali. Né? Depois aí tem o Coruripe, né, que está em obra encerrando agora, né? Provavelmente no próximo relatório a gente vai ver aí uma questão do encerramento dessa obra lá do terminal modal de Coruripe. E tem outros aqui também, né, que tem então todas as questões aqui de alocações, né? O maior percentual então está no CRI Andali e 17% no terminal modal Coruripe que está encerrando a obra agora. Com relação à receita, Coruripe também tem a questão da receita, né, que deve ser uma renda mínima garantida ali, provavelmente, né? E tem o CRI também anda ali, o Cepasa também, que gera um bom resultado para o fundo, além da FS Bioenergia, 10 centavos por cota. E também tem uma boa parcela aqui na renda fixa, né? E apesar que CRI é renda fixa, né, mas ele destaca porque tem uma questão ali de relevância, né? Tem uma questão de relevância e porque ele também deve ser o principal credor desse CRI, né? Bom, aqui tem o histórico de resultado, então DRE gerencial, né? A gente vê que a receita imobiliária do fundo está bem estabilizada aqui, né? Então foi a mesma receita, por exemplo, imobiliária de abril, né? Teve uma piorazinha aqui na questão da receita do CRI, mas uma melhora com relação às receitas de renda fixa, então foi de 4,8 milhões o seu resultado, 720 mil total de despesas do fundo, né? Tem aqui despesas financeiras, mas essa despesa financeira ela não é despesa de serviço da dívida DCRI, porque o fundo não está alavancado, tá? Isso aqui é imposto de renda. Se você ver aqui embaixo, ó, o número 4zinho está aqui, ó, do lado de despesa financeira, você vai ver aqui, né, o destaque aqui no rodapé, a despesa com IR sobre resgate de cotas de fundo de renda fixa. Então é imposto de renda, né? Então imposto de renda não é
serviço da dívida de algum financiamento do fundo, tá? Que o fundo não está alavancado. Então, ele distribuiu 83 centavos, mas o seu resultado foi de 68 centavos, tá? Foi de 68 centavos, né? Acima, distribuição acima do resultado, mas se a gente ver aqui, ó, o resultado total nesse semestre ainda, né? Vai anunciar junho agora, né? Mas o resultado até maio estava em R$ 4,12 e o fundo tinha distribuído R$ 4,09, correspondendo a 99% de distribuição. Então está dentro ali, abaixo inclusive, né, dos seus resultados auferidos em 2022, tá? Possivelmente, né, o fundo deve repetir esses 83 centavos aí para o próximo mês, né, utilizando resultados acumulados. Bom, seguindo então aqui, que tem a especificação de cada despesa, né, de receita também, carteira de ativos do fundo, então bem distribuída aqui, os certificados de recebíveis que o fundo tem no portfólio representam então 26%, né, tem aqui o terminal de transbordo intermodal que está em obra, representa 19% da sua receita, né, dos total dos ativos aí. Perfil dos locatários, então distribui aqui entre etanol de milho, reserva de insumo, operador logístico e açúcar e álcool. 100% dos contratos são atípicos, 100% são indexados ao IPCA, então seus reajustes são pela inflação principal aí do país, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo. E o prazo de vencimento dos seus contratos, né, 72, quase 73% vencem entre 2031 e 2035. E o prazo médio de vencimento de todos os seus contratos são mais de 10 anos, né? E em junho, 18% dos seus contratos serão reajustados pelo IPCA. Então vai ter uma alta aí em torno de 18% nas suas receitas imobiliárias. Aqui com relação à localização, né, então tem aqui imóvel no Paraná, em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás e Mato Grosso, né? E aqui tem as participações em relação ao valor patrimonial e a receita contratada, separada aqui por itens aqui, né? Contratos ou CRIs. Aqui é a especificação de cada ativo, tá? Você pode baixar o relatório, ver a questão do retorno dos ativos, né? O montante investido, para quem está alocado, qual o prazo dos contratos, né? Normalmente são 10 ou 15 anos, tá? Tem aqui de 8 anos também, mas normalmente é 10 ou 15 anos. E aqui é o terminal intermodal lá de Iturama, Minas Gerais, né? O terminal da usina Cururipe, tá? Não é em Cururipe, né? Eu falei Cururipe, mas é em Iturama, Minas Gerais. É um investimento de 89 milhões, né? Como eu falo aqui do lado aqui. O início da obra foi lá em maio de 2021, logo depois que o fundo, né? Surgiu o fundo, né? E a inauguração prevista, né? Foi prevista agora para 9 de junho passado, né? Então, provavelmente no próximo relatório a gente vai ver alguma notícia aí, né? Se, né, foi realmente inaugurado, se não foi, né? Então, vamos esperar o próximo relatório aí para poder saber se realmente foi para frente, tá? Aqui é a questão, né, que foi construído, né? Infraestrutura ferroviária, superestrutura ferroviária, né? Para atender diversos aqui modais, inclusive. E questão aqui para encerrar, o volume de negociação do fundo foi de R$900 mil, né, nesse período, então teve uma queda com relação a abril, que foi de 1,2 milhões, né? Foi de 900 mil a liquidez diária no mercado do metal, e aqui o volume então reduziu, né? Reduziu o volume de 22 milhões e 200 que foi em abril para 20,700 no mês de maio. E a rentabilidade do fundo, né? Aqui, como a gente vê, foi positiva em 2,2% e fixo foi em apenas 0,3%. Então, o fundo teve uma rentabilidade boa aqui nesse período, principalmente pela alta do preço de abril para maio, né, do valor de mercado, mas em junho o fundo encerrou com um valor muito abaixo, como eu falei, reflexo lá dos acontecimentos no BETA11, tá? Refletiu aqui no BETA11. Bom, então é isso, relatório gerencial do BETA11, fundo de agronegócio, fundo voltado para o agronegócio, né, infraestrutura e logística para o agronegócio. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente nos comentários se você é cotista do BETA11, qual é o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do BETA11, apesar de achar um ótimo fundo, mas eu já tenho outros 3 aí fiagros na minha carteira,
No momento, o Betal não tem espaço, né? Senão vai ficar uma carteira muito extensa, mas é um bom fundo, né? E quem estava querendo entrar nele, né? Tá com quase 10% descontado no mercado, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.